Estamos em Neemias, capítulo 1, estamos vendo essa terceira etapa da restauração, conforme registrado aqui nas Escrituras. Restauração, entendemos que é como aquilo que Deus tinha dado para o seu povo anteriormente. Na verdade, toda a história da humanidade, desde Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou, toda a história de redenção é uma história de restauração. Mas quando nós falamos aqui sobre restauração nesse período da história de Israel, estamos falando sobre o ponto mais baixo em que eles tinham perdido não só a bênção de Deus, a presença de Deus, porque isso aconteceu várias vezes na história de Israel, mas eles tinham perdido o templo, tinham perdido Jerusalém, tinham perdido a terra, tinham ido para o cativeiro, então eles tinham perdido tudo. Praticamente assim, Deus não os abandonou e tinha sempre pessoas como Daniel que se mantiveram fiéis a Deus, sempre tinham um remanescente, mas eles tinham perdido grande parte daquilo que Deus tinha dado para eles ao longo de vários séculos, né, em que Deus deu a terra prometida para eles, Deus deu o reino, Deus deu a casa de Deus, né, o templo. Então Deus tinha feito várias coisas na história, estabelecido Israel como seu povo, estabelecido não em plenitude, mas tinha estabelecido um reino, seu reino na terra através de Israel, e eles tinham perdido tudo por causa de terem se afastado de Deus. Então, esse período chamado de restauração, nós estamos vendo que houve 3 etapas, né? Essa figura, esse diagrama aqui, né, na folha nós temos usado, eu acrescentei mais algumas coisas hoje, porque nós queremos ver nesse primeiro capítulo de Neemias, que tem uma introdução que já estudamos, mas agora nós vamos olhar para a oração de Neemias. E eu queria mostrar que em cada uma das etapas de restauração, que nós estamos vendo que houve uma primeira etapa com Zorobabel, houve uma segunda etapa com Esdras, e agora com Neemias uma terceira etapa de restauração. E nunca é assim uma fórmula, uma sequência exata, mas eu acho que nunca tinha associado, porque não está tão claro, que houve uma oração que foi fundamental em cada uma das 3 etapas. A primeira etapa, ao retorno de Zorobabel, nós não temos uma oração de Zorobabel, uma oração do sumo sacerdote Josué, mas nós temos uma oração de Daniel, porque no capítulo 9 do livro de Daniel, quando ele faz aquela oração tremenda, era assim, exatamente nessa época que estava acabando os 70 anos, e Daniel fez uma oração. Nós nunca devemos achar que Deus... Tem até uma frase famosa que Deus não faz nada na terra, Deus não faz nada no seu plano, a não ser por meio de oração. E aí isso pode dar assim uma ideia errada, que Deus não vai fazer se alguém não orar. É verdade, tem um mistério ali que Deus nos instiga a orar porque Ele quer que tudo seja feito em parceria com Ele. Mas nunca devemos achar que nós podemos criar algo, que nós podemos gerar uma coisa do nosso plano e Deus vai fazer porque nós oramos. Não, nós oramos em conformidade com o plano de Deus, em conformidade com a natureza de Deus, e é isso que nós queremos ver nessa terceira etapa, agora com a oração de Neemias. Das 3 etapas, essa oração de Neemias, já no começo da sua missão, né, do seu chamado, das 3 etapas, essa oração
é que mais claramente está no início desse novo mover de Deus para restaurar os muros de Jerusalém. Porque está no primeiro capítulo e Neemias já começa a sua primeira atitude, sua primeira ação, depois de sentir o chamado, foi orar. Mas eu estava pensando, antes da primeira etapa, houve essa oração de Daniel. Não está no livro de Esdras, mas a época que Daniel orou foi pouco antes dessa proclamação de Ciro. Então Deus realmente usou Daniel para orar, e é uma oração de confissão, uma oração de arrependimento, tem muitas coisas em comum com as outras orações. Na segunda etapa, com Esdras, muito provavelmente, Esdras estava orando desde o início, mas nós não temos uma oração registrada dele quando ele se propôs a voltar para Jerusalém, quando ele pediu permissão do rei. É evidente que ele estava orando antes, mas não tem essa oração registrada. Mas nós temos uma oração de Esdras quando ele chegou em Jerusalém e se deparou com aquela situação de afastamento de Deus, um potencial para destruir aquilo que Deus já estava fazendo. Então foi uma oração também que abriu caminho para que houvesse uma restauração do coração, dos corações daquelas pessoas, né? Então essa oração de Esdras também foi fundamental para a segunda etapa da restauração. E hoje nós vamos ver então a oração de Neemias, que aqui está explicitamente colocada aqui no início do livro de Neemias, já na primeira coisa que ele fez. Ele era um copeiro do rei, ele tinha acesso ao rei, não era uma coisa automática, ele não podia chegar para o rei pedir qualquer coisa, ele não era um amigão do rei que tinha influência, que tinha poderes especiais, mas ele tinha acesso à presença do rei. Mas a primeira coisa que Neemias fez não foi conversar com o rei. E pelas datas colocadas no capítulo 1 e no capítulo 2, depois que Esdras sentiu esse encargo, sentiu essa incumbência de Deus, de sentir o que estava acontecendo, a situação que já estava lá desde muito tempo, como nós explicamos, os muros destruídos, a cidade em vergonha, a cidade vulnerável a qualquer tipo de ataque. Então, essa situação vergonhosa e não restaurada, apesar de que a restauração tinha começado 90 anos antes, com Zorobabel, mas essa situação veio naquele momento, era o momento de Deus, e Neemias começou com oração. Então, vamos começar nosso tempo também com oração, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a entender e aplicar isso para o nosso tempo. Senhor, nós te agradecemos por tantas instruções, por tantas revelações de como o Senhor é e de como o Senhor levantou homens e mulheres no passado para fazer a tua vontade. Aqui nós estamos vendo um padrão muito importante, não é uma forma, não é uma regra, não é só um ritual, mas é algo verdadeiro, que antes de qualquer coisa, Neemias sentiu o teu chamado, ele sentiu essa incumbência, mas antes de prosseguir, antes de pedir permissão ao rei, ele tinha que saber se o Senhor estava junto, se o Senhor tinha perdoado, se realmente a situação espiritual deles, como o teu povo, estava adequada diante do Senhor para que houvesse mais uma etapa de restauração. Então, Senhor, ensina-nos também, porque quantas coisas nós perdemos ao longo dos séculos da história, quantas coisas que o Senhor tem restaurado
durante os séculos, mas perdemos novamente. Então nós estamos diante do Senhor nessa época tão próximo ao fim, precisando também de novas etapas, de novos passos na restauração do teu povo, para que o Senhor possa vir e restaurar tudo, porque sabemos que a restauração completa virá quando o Senhor voltar, mas há algo que precisa ser restaurado e nós queremos fazer parte disso e pedimos a tua ajuda, a tua revelação e a tua sabedoria para aplicar isso aos nossos tempos. Em nome de Jesus que nós suplicamos. Amém. Vamos lembrar, eu queria assim, antes de já começar a olhar essa oração, que começa no versículo 5, Neemias 1, versículo 5, que é onde começa essa oração e vai até o final do capítulo, que é o versículo 11. Não é uma oração longa, como ele disse no versículo 4, ele falou assim que lamentou por alguns dias, que ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. E como houve um intervalo, assim, um espaço entre esse primeiro capítulo e o segundo, quando ele vai diante do rei, há um espaço de 3 a 4 meses. Então, essa oração que está aqui em Neemias 1, não foi uma oração única que ele fez. Ele fez essa oração um dia e existem orações assim. Às vezes tem uma situação que você vai enfrentar hoje ou amanhã, e você faz uma oração e clama a Deus, e Deus ouve e responde. Tem muitos exemplos disso na nossa experiência, na Bíblia, mas essa oração de Neemias provavelmente foi, ele colocou aqui mais ou menos o que ele orou durante esses 3 a 4 meses. Então, assim, provavelmente essa oração era algo que ele estava orando continuamente, não apenas uma vez, e pode ser assim um resumo, né? Ele pode ter feito orações bem mais longas do que esta, mas esse aqui é o resumo, né? A síntese das orações que ele fez. E eu queria comentar sobre essas etapas de restauração que nós estamos vendo aqui nesses livros, esse período, para associar, para lembrar assim, uma certa distinção. São coisas interligadas, mas há uma distinção entre a palavra avivamento, que é uma palavra que nós usamos muito hoje, e tem muita gente orando e buscando e crendo na promessa de Deus, principalmente em Joel capítulo 2, que Pedro repete em Atos 2, de que haverá um grande avivamento antes da volta de Jesus. Então essa é uma promessa bíblica, ela foi cumprida parcialmente no dia de Pentecoste, né, ali quando Pedro falou, né, depois do derramamento do Espírito Santo, ele falou que a profecia de Joel 2 estava se cumprindo, mas ao mesmo tempo ele repetiu, né, na pregação dele, ele repetiu essa profecia, e a profecia inclui, ela é muito associada, esse derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, em toda parte, é muito ligada assim, aos sinais da segunda vinda, o sol se escurecendo, a luz se transformando em sangue, estrelas caindo, e outros sinais, e também assim, algo muito mais amplo, muito mais geral do que no dia de Pentecostes, foi só ali em Jerusalém. Mas a profecia de Joel, além de ser relacionada assim, aos últimos dias, à segunda vinda, fala em termos muito amplos sobre toda a carne e todas as pessoas, assim, muitas conversões, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Então, assim, é uma profecia que fala de algo muito amplo, muito mais, com um alcance muito maior do que teve no dia de Pentecoste, e também no dia de Pentecoste não era o tempo da segunda vinda, né? Que estamos hoje 2000 anos depois. Então essa palavra avivamento se refere
a Deus tocar no coração das pessoas, como Joel 2 fala antes, né? Assim, rasgar os corações e não as vestes, buscar a Deus com arrependimento. Quando o povo de Deus, quando nós nos voltamos para Deus em arrependimento, em verdadeira conversão, em buscar a Deus de verdade, toda essa frieza ou apostasia ou afastamento de Deus, é quando aquilo que é frio, que está morrendo, que está muito assim, sem a bênção e a presença de Deus, quando as pessoas se voltam para Deus e Deus vem com sua presença. Nós associamos muito avivamentos com várias histórias, vários acontecimentos na história que sabemos que Deus visitava, que tinha uma presença forte de Deus e que havia conversões, muitas vezes há curas, há manifestações da presença de Deus. Então, avivamento é quando há esse arrependimento, essa volta para Deus, né? Ou é quando pessoas que estavam frias, assim, estão servindo ao Senhor, mas com frieza, sem realmente ter esse amor, essa comunhão, esse relacionamento vivo com Deus. E quando tem frieza, automaticamente tem, como no povo de Israel, tem idolatria. Porque o que é idolatria? Quando você ama e serve e coloca no seu coração outras coisas, outras pessoas, outros interesses no lugar de Deus. Então, esse é o avivamento, né? Quando há um retorno para Deus. Agora, quando aqui, nessas etapas de restauração, nem teve assim o que nós poderíamos chamar de avivamento. Nós vamos ver no livro de Neemias, mais para frente, teve algo que poderia ser chamado de avivamento, mas é mais para frente, depois da reconstrução dos muros. Mas, em geral, aqui não há um relato de avivamento. Quando Esdras veio e encontrou aquele povo que estava com casamentos mistos e que poderia afastar as pessoas de Deus, então Esdras orou e chorou e demonstrou assim um profundo, até assim, consternação do que poderia acontecer com eles. Então houve uma contrição, houve um arrependimento, as pessoas choravam muito. Então esses são sinais de avivamento. Mas quando se fala de restauração, é algo que vai além de avivamento. Então eu acho que é muito importante nós fazermos essa distinção. Às vezes é usada a palavra reforma. Reforma é quando não só o coração das pessoas, do povo, da igreja, do povo de Deus, não é só quando os corações se voltam para Deus, mas algo no plano de redenção, algo no propósito de Deus de estabelecer o seu reino, algo está sendo conquistado, reconquistado, né? Então eles tinham perdido a terra, tinham perdido o templo. Então, às vezes, como nesse caso da primeira etapa, por exemplo, não há nenhum relato de avivamento. Houve momentos de muito júbilo quando eles colocaram os fundamentos, né? O povo estava interessado em restaurar o templo, mas logo depois eles começaram a se intimidar com a oposição e esquecer da casa de Deus. Então os profetas chamaram, né? Vamos voltar, Deus quer que dê importância para a sua casa, mas não houve uma demonstração clara de avivamento, mas sim de restauração. Então, assim, o certo é que tem as duas coisas, que haja um verdadeiro avivamento, que as pessoas
se voltem para Deus, que as pessoas tenham realmente uma restauração do coração para Deus, mas a restauração ou a reforma é quando aquilo que estava faltando, aquilo que tinha perdido, seja a posição da terra, restauração da casa de Deus, voltar para a lei, restaurar a importância do estudo das Escrituras, o entendimento das Escrituras, restauração do sacerdócio. Então, a restauração, ela vai muito além de avivamento, mas lembrando também que a restauração sem avivamento é vazia, porque se as pessoas reconstruírem a casa de Deus ou colocarem de volta os sacerdotes e cantores e tudo certinho de acordo com a ordem de Deus, lerem as Escrituras, nós podemos fazer tudo. Se não houver um avivamento, uma restauração do nosso coração para Deus, a restauração não vai ter sentido. Mas o avivamento sem restauração também não tem sentido. Eu vou dar um exemplo só para deixar essa distinção clara. No tempo antes do cativeiro, no tempo do reino dividido, nós temos alguns avivamentos registrados, né, no livro de Reis e de Crônicas, principalmente assim, os mais destacados eram quando no rei Ezequias. O rei Ezequias, durante o tempo dele, houve um avivamento, porque eles restauraram com o rei e todo o povo cooperando, eles se voltaram para Deus, eles tinham deixado de celebrar as festas, tinham deixado de servir ao Senhor de coração. Então ele restaurou a Páscoa, e foi glorioso, teve muita alegria, e eles voltaram para Deus, né? O povo voltou para Deus, e só que o que aconteceu? Logo depois de Ezequias, o filho dele, Manassés, tudo voltou como antes, não houve uma restauração, houve um avivamento, que o avivamento sempre dura pouco, nem é plano de Deus que o avivamento, no sentido assim de ter muito entusiasmo, uma presença de Deus muito forte, porque isso, na verdade, não continua. Assim, quando que nós vamos ter a presença de Deus permanente, né? Quando o reino de Deus vier, quando Jesus voltar, quando tudo estiver novo e permanente. Nesse tempo, né, como Pedro fala em Atos 3, nós temos tempos de refrigério. Tempos de refrigério, de vez em quando nós precisamos disso. Mas nós precisamos dar passos para frente. No tempo de Ezequias e depois no tempo de Josias, houve avivamentos. Nesses dois reis, eles eram reis tementes a Deus, eram reis que se empenharam em restaurar a prática das festas, mas o avivamento ali não causou um avanço. Na verdade, a nação estava caindo, e o avivamento não mudou isso. Então, eu só queria fazer essa distinção para entender que agora, né, no Ezequias e Josias tiveram avivamentos, mas sem restauração. Na verdade, eles não tinham perdido tudo. Então, eles tinham o templo, tinha a terra, eles estavam com o sacerdócio. Então, era um avivamento, não tinha perdido tudo, então não podia restaurar, mas não houve um avanço. Ezequias e Josias não representaram um avanço no plano de Deus. Na verdade, o que estava acontecendo e continuou acontecendo mesmo depois do avivamento foi um declínio progressivo que chegou no tempo do cativeiro. Então, nós precisamos fazer uma distinção. O que nós... não é o que nós queremos, mas o que Deus quer para seu povo e para seu plano? Ele quer avivamento.
Como eu disse, reforma ou restauração sem avivamento fica vazio. Mas Deus deseja avançar o seu plano, caminhar para a consumação. É na consumação que Jesus vai voltar. Então, nós devemos buscar avivamento, mas nós devemos buscar um avanço no plano de Deus, um avanço para ir além. Não é só ter assim um reavivar do nosso coração, da nossa adoração, da nossa paixão por Deus. Isso não é pouca coisa. Mas o que nós precisamos sempre estar conscientes é de que o alvo de Deus não é que apenas nós fiquemos alegres, que haja multiplicação, que haja conversões, tudo isso é muito importante, mas o plano de Deus precisa avançar, né? Deus quer estabelecer sua morada, Deus quer preparar o caminho para o reino dele. Então, este reino é o objetivo de Deus. Deus deseja Ele ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo e fazer a sua morada aqui e eliminar, acabar com todo o sistema do mal. É isso que Deus quer. Então, o que nós desejamos, o que nós devemos buscar é mais do que avivamento. E eu achei que seria importante lembrar desse aspecto aqui, para podermos entender que nós estamos falando aqui de restauração. Neemias não ia buscar, em primeiro lugar, fazia parte. O livro de Neemias, assim como o livro de Esdras, vai tratar da necessidade do povo se voltar para Deus. Não adianta reconstruir os muros de Jerusalém e não ter um povo em aliança com Deus. Então as duas coisas precisam caminhar juntas, mas aqui o objetivo de Neemias é restauração. Ok, então eu vou fazer uma leitura, que é uma oração, não é muito longa, né? Eu vou fazer uma leitura aqui dessa oração, e uma das coisas que nós queremos mostrar, e isso a gente vê em todas as orações, especialmente nessas orações que vem mais para frente no plano de Deus, que, por exemplo, Abraão, mesmo Moisés sim, né? Assim, Moisés se baseou muito no que Deus tinha falado com Abraão, Isaque e Jacó. Então, a partir dos patriarcas, a partir do que Deus começou a caminhar com o seu povo, todas as etapas seguintes, as pessoas voltavam em suas orações, eles voltavam para o que Deus tinha falado no início. Então, uma coisa muito importante para a gente entender, quando nós estamos falando sobre a oração em favor do plano de Deus. A oração que é feita para que o plano de Deus se cumpra, para que Deus cumpra o que está no coração dele, o projeto, o sonho, né, o que Deus deseja fazer. Esse é o nosso principal chamado. Nós oramos, né, até a oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso, lá tem sim, dá-nos o nosso pão de hoje. Nós pedimos para que haja um suprimento das nossas necessidades. Mas como que a oração que Jesus ensinou, como é que começa? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Nós vamos ver essa relação aqui, que começa com o entendimento de quem Deus é. Eu não estou falando com algum Deus distante, desconhecido, algum poder superior, eu quero que me ajude. A oração começa com falando de alguma maneira com aquele com quem Deus é. E quanto menos nós sabemos de quem Deus menos nossa oração vai ser eficaz. Então, a oração, ela começa com nós nos dirigimos a Deus. E quem é Deus? Nós não usamos apenas um título, Deus, Pai,
Deus grandioso, eterno Deus, mas assim, até as palavras que nós usamos, elas vão falar de alguma maneira daquilo que Deus é, de quem Deus é. E se nós temos, e claro que todos nós temos ainda, né, mas na proporção em que nós não temos a verdadeira imagem, o verdadeiro conhecimento de quem Deus nossa oração vai ser distorcida, nós vamos chegar com ideias erradas, nós vamos ou achar que Deus é aquele que só existe para resolver nossos problemas, ou nós vamos ficar com muito medo, ou nós vamos ficar com alguma ideia de Deus que vai contaminar a nossa oração. Então veja como é importante ter o conhecimento de saber realmente quem Deus é. E depois no Pai Nosso, Jesus em seguida falou: venha o teu reino. Então a oração, mesmo que lá na frente eu peça perdão por meus pecados, eu peça o suprimento das minhas necessidades, o pão nosso de cada dia, as necessidades, o suprimento, a cura, resolução de problemas, mas a oração sempre deve começar, não por um ritual, não tem uma necessidade de falar isso em cada oração, por um costume, mas o coração da oração, a essência da oração é Deus. Nós estamos aqui, nós somos representantes teus. A nossa missão, o nosso propósito de estar na terra é de ser um instrumento teu, de cooperar. Nós somos parceiros, nós estamos em aliança com Deus para que o propósito de Deus na terra se cumpra. Isso vai ser uma enorme bênção para nós. Mas nós não estamos preocupados não devemos estar preocupados só com a nossa necessidade, mas sim com esse anseio pela causa de Deus. Então, esse é o propósito verdadeiro da oração. E para ter uma oração que Deus vai responder, né, sempre até tem livros e ensinamentos assim, qual que é a oração que Deus responde? Como é que você pode orar para Deus responder, né? É como alguém que quer conquistar uma namorada ou um namorado, e então a pessoa procura assim, como é que eu chego? Como é que eu falo? O que eu posso fazer para atrair a pessoa, para conquistar o coração da pessoa? E esse tipo de pergunta é a pergunta errada. Não que nós não devamos nos preocupar em ter orações que Deus responde, mas se você só quer achar um jeito de Deus atender o seu pedido, a sua vontade, você está começando no pé errado. A ideia é: Deus, Ele é meu Pai, Ele se interessa por mim, Ele deseja suprir minhas necessidades, mas o meu relacionamento com Ele me leva a desejar como Ele é bom, como Ele é sábio, como Ele tem o plano certo, como Ele tem a estratégia certa. A minha oração começa em dizer: Deus, o Senhor tem o plano certo, eu nem sei direito qual mas eu quero que o Senhor cumpra na minha vida, na vida dos meus familiares, dos meus queridos, onde eu estou, as pessoas com quem eu estou. Eu quero que o Senhor cumpra a tua vontade. Então, a oração, ela precisa ter esse entendimento de quem Deus é, e esse entendimento de que nós precisamos ter uma visão correta. Além da visão correta de quem Deus é, nós devemos ter uma visão correta do que Deus está fazendo, do que Deus deseja fazer. Então nós vamos aprender um pouco com Neemias
como ele formulou a oração. Porque vamos entender desde o início. O que aconteceu com Neemias? Ele ouviu dizer que a cidade de Jerusalém estava sem muros. Então, aquilo afetou, impactou. Ele sentiu profundamente, não por ele, porque ele não estava lá, não só por causa do povo dele que estava, isso fez parte, mas ele sentiu pela cidade de Jerusalém, pela causa de Deus, porque Jerusalém está vinculada, a existência da cidade de Jerusalém é vinculada ao reino de Deus, ao desejo de Deus de habitar na terra. Então, Jerusalém está sem muros, não é apenas a questão nossa, né, nossa vergonha, nossa situação, mas a questão da cidade de Jerusalém é porque isso faz parte de um propósito de Deus para redimir a humanidade e para vir morar na terra. Então, esse chamado de Neemias, né, esse coração dele, então ele entendeu, os muros precisam ser reconstruídos. E o que ele vai fazer para isso? Bom, para ele poder ajudar, primeiro ele tem que pedir permissão ao rei, porque ele tem uma função, ele tem um cargo, ele não pode sair sem mais nem menos, ele não pode simplesmente pedir demissão. Então, ele depende do rei para permitir que ele vá para lá, mas além disso também ele depende do rei porque ele não tem recursos. Então ele vai precisar de provisão, ele vai precisar de permissão. Tem muita gente que tinha gente se opondo a esse propósito. Então ele precisava da ordem do rei para dar autoridade. Então ele precisa do rei. Então, na oração, primeiro, é louvável que ele tenha orado. Antes de entrar na presença do rei, ele orou. E ele não orou um dia, ele orou vários dias, várias semanas. Ele sabia que, em primeiro lugar, ele precisava da permissão, da aprovação, da bênção de Deus. E nessa oração, ele não chegou e falou assim: Deus, eu sei que o Senhor deseja reconstruir, que os muros de Jerusalém sejam reconstruídos. Então, Senhor, dá-me graça, dá-me favor diante do rei que eu vou falar com ele. Isso ele fala no final da oração, é a última coisa. É quase que um adendo. No final da oração, ele fala assim: então, Senhor, eu falei tudo isso para dizer, Senhor, abençoa a minha conversa com o rei. Mas veja, antes de falar sobre isso, antes de fazer o pedido, ele fez uma oração que incluiu várias outras coisas que nós queremos olhar e que vão nos ajudar a entender que a oração ela precisa ser fundamentada no conhecimento de Deus e no conhecimento do plano de Deus. Neemias tinha entendimento por que Jerusalém está sem muros. Por quê? Isso não era assim, não era uma coisa circunstancial. Não era assim, Deus dá um jeito nos nossos inimigos, resolva isso. Ele entendeu que, assim como Daniel, assim como Esdras, ele entendeu que a situação de vergonha, a situação de estar sem muros, ou antes disso, né, antes das outras etapas, né, eles estavam fora da terra, estavam no cativeiro. Como é que Daniel orou? Ele também não orou, falou assim: Deus, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor prometeu 70 anos. E os 70 anos já acabaram, então, Senhor, eu exijo, eu clamo, eu confesso, eu profetizo. Ele não orou assim. Ele colocou, falou assim: Deus, eu estou vendo na tua palavra que o Senhor
mandou que nós fôssemos para o cativeiro, o Senhor permitiu isso, o Senhor ordenou esse tratamento, essa disciplina sobre nós. 70 anos, os 70 anos se cumpriram, mas aí ele foi diante de Deus não exigindo, não reivindicando, ele foi diante de Deus se arrependendo, dizendo assim: Deus, nós estamos nessa situação por causa dos nossos pecados, e o Senhor prometeu que depois de 70 anos teria um retorno, mas para que haja um retorno, precisa haver arrependimento da nossa parte. O Senhor não determinou 70 anos e cumpriu a pena na prisão, por exemplo. O criminoso, a justiça humana, não tem como saber se o indivíduo está arrependido ou não. Ninguém pergunta para o criminoso se ele promete que nunca mais vai fazer, se ele... Não tem como saber. A sentença dele foi 5 anos, foi 15 anos, ele cumpre aquela pena e sai livre. Mas Daniel reconheceu que com Deus não é assim. Precisa haver arrependimento, precisa haver mudança. Então, a oração de Daniel é de arrependimento, a oração de Esdras é de arrependimento, e a oração de Neemias também. Então, vamos olhar aqui esses aspectos, né, da oração de Neemias, e nós vamos ver que Neemias se inspirou. Isso é uma coisa muito importante, né? Como que Neemias sabia como Deus era? Ele não tinha uma Bíblia como nós temos hoje, nem o Primeiro Testamento estava completo, mas ele tinha. Nós estamos aqui mais para o final do período antes de Jesus, então ele tinha várias coisas, tinha a Torá de Moisés, tinha a oração de Salomão, ele tinha a história do povo de Israel, tinha muitos dos salmos, nem o Primeiro Testamento não estava totalmente compilado, né, na forma que está hoje, mas ele tinha acesso aos profetas, e nós podemos ver que a oração dele é muito inspirada, fundamentada nas Escrituras. Ele usa expressões, ele usa muita coisa que ele encontrou na palavra. Ele não é uma repetição, né? Assim, aqui tem uma oração modelo, então eu vou repetir a oração de Daniel, eu vou repetir a oração de Salomão, eu vou repetir algum salmo. Nós podemos fazer isso, né? Um cântico nas nossas devoções ou em orações coletivas, nós podemos orar até seguindo palavras que estão nas Escrituras. Mas é evidente que Neemias está vivendo uma situação dele. Ele tem algo específico, ele não está fazendo uma oração cerimonial, uma oração que é um ritual que ele cumpre todos os dias. Ele está orando com um pedido específico, ele está orando com um alvo definido que ele deseja que Deus abençoe, que abra as portas para que ele possa reconstruir os muros de Jerusalém. Então ele tem algo em vista, ele não vai simplesmente repetir uma oração anterior, mas ele usa, a mente, o coração dele estão imersos na palavra. Então nós precisamos das Escrituras não de uma forma ritualista, uma forma que seja mecânica, né? Não, assim, Deus não se agrada de coisas mecânicas, de vãs repetições, assim, mas ao mesmo tempo o que nós encontramos nas Escrituras nos revela. As Escrituras nos revelam aquilo quem Deus é, e nos revelam também onde nós estamos no plano de Deus. Como que nós podemos orar para que o plano de Deus avance.
Eu sinto que isso é algo que poucas pessoas têm hoje, uma compreensão de que Deus tem um plano. É verdade que nós não conhecemos os passos específicos, os detalhes, escatologia, tem muita coisa que nós não sabemos. Deus tem muitas coisas que Ele reserva, né, como Jesus falou em Atos 1 para os discípulos, olha, os tempos exatos, os momentos, essas coisas que nós queremos saber, o que vai acontecer, quando, né, vai ter o terceiro templo, quando que o anticristo vai se levantar, como é que vai ser a tribulação. Nós temos perguntas e claro que tem algumas coisas nas escrituras que nos ajudam a entender, mas tem muita coisa que a gente não sabe. Mas o plano de Deus, o que Deus deseja fazer, o objetivo de Deus, como Deus deseja redimir a humanidade, como Ele deseja restaurar a terra, como Ele deseja formar o seu reino, como Ele deseja fazer uma habitação entre nós, nós temos que saber essas coisas. E outra coisa que Neemias demonstra, nós temos que saber por que a igreja está na condição que está hoje. Né? Porque Neemias, ele se defronta com uma condição vergonhosa, calamitosa da cidade de Jerusalém, do povo de Deus, mas ele sabe, pelas Escrituras, ele sabe por que está assim. Então, isso é importante, nós precisamos aprender a orar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a natureza de Deus, de acordo com o plano de Deus. E nosso anseio, sim, é por avivamento, é que Deus se manifeste, é que Deus julgue as corrupções e os desvios e as coisas erradas que acontecem no mundo hoje, mas eu não vejo muita gente preocupado em mas e o plano de Deus? O que precisa acontecer? Como nós podemos cooperar? É verdade, como eu já disse, é verdade que eu não vou saber exatamente o passo de hoje, o passo de amanhã, o que Deus vai fazer exatamente, o que vai acontecer em Israel com essa guerra, ou no cenário mundial, os países, né, as forças políticas, os domínios, né, de um lado, do mundo ocidental, da Rússia, da China, etc, etc. Eu não vou saber exatamente como essas coisas vão, o que vai acontecer em cada uma delas. Eu não sei. Mas o meu desejo tem que ser, Deus, eu quero cooperar contigo. Eu vejo que a igreja não está com muros levantados, eu vejo que a igreja não está com testemunho, eu vejo que a igreja, eu estou falando em geral, claro que existem aspectos positivos em muitos lugares, mas eu não vejo Deus avançando o seu plano, eu não vejo Deus, claro que Deus está mexendo com o cenário mundial, Deus não é impedido por nós de avançar o seu plano, mas essa cooperação nossa com Deus, essa parceria nossa com Deus, como que isso vai acontecer? E nossa preocupação tem que ser mais do que avivamento. Nossa preocupação, nosso anseio tem que ser, Deus, caminhe, avance o teu propósito. E para isso, o Senhor precisa de um povo restaurado. Não um povo em cativeiro, não os exilados que não têm liberdade para fazer e para ser o que o Senhor deseja, né? Então, tudo isso faz parte de um cenário, né, para a gente entender. Então, eu vou ler a oração e depois vamos vendo de onde que Neemias tirou, porque a gente consegue achar de onde Neemias achou praticamente a oração toda. Nós podemos identificar, ele tirou essa oração de tal lugar, esse versículo, essa parte da oração, ele se inspirou nisso, ele inspirou naquilo. Então, é bem interessante isso. A gente vê como Neemias conhecia a palavra de Deus, como ele conhecia
tanto as promessas positivas, quanto também aquilo que Deus tinha falado. Você, olha, se vocês não forem fiéis, vai acontecer isso, isso e isso. E Neemias sabia disso. Ele leu a Torá, né, os livros de Moisés, ele leu a oração de Salomão, ele leu os profetas, ele sabia, conhecia, né, esses aspectos, e isso faz parte da sua oração. Uma coisa interessante para notar já de início, né, no final do versículo 4, Neemias 1, versículo 4, que ele fala que ele lamentou, esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. O Deus dos céus é uma expressão que é mais usada nessa época do cativeiro, em que Deus havia perdido a sua posição na terra. Deus vai conquistar toda a terra será coberta do conhecimento, se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas na história, desde o jardim do Éden, Deus não tinha a terra toda. Deus tinha o jardim do Éden, depois ele tinha a terra de Israel, a terra de Canaã, onde o povo de Israel recebeu aquela terra, depois a cidade de Jerusalém. Então, o Deus dos céus é uma expressão usada mais nesse tempo em que agora estão voltando para a terra, estão passo a passo, Deus vai voltar para a terra, mas ainda Neemias chama o Deus dos céus. Mas Deus deseja ser o Deus dos céus e da terra. Né? Me parece que é Abraão que falou assim, quando ele encontrou com Melquisedeque, ele falou do Deus dos céus e da terra, porque Deus deseja a terra. Então, versículo 5 começa: Ah, Senhor Deus, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti. E olha aqui, ele está dizendo que é uma oração que ele está fazendo continuamente, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim, obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Eu era copeiro do rei. Então, essa é a oração. Eu vou colocar aqui, eu já tenho aqui mais ou menos os assuntos, os tópicos dessa oração, que ele começa falando do caráter de Deus. Qual que é o caráter de Deus? No versículo 5. Deus é grande, ele é temível, ele guarda a aliança. Olha, ele fala várias coisas sobre quem Deus é.
grande, temível. Ele é um Deus que guarda a aliança. O que quer dizer isso? Ele é um Deus que, quando ele promete, quando ele entra em aliança com alguém, não é qualquer coisa que vai fazer com que ele seja infiel à aliança. Existe um ponto em que uma das pessoas, uma das partes da aliança, pode quebrar a aliança, mas Deus nunca vai quebrar. E Deus é tão fiel à aliança que, mesmo quando nós somos infiéis, ele continua tratando conosco, continua agindo conosco para que a gente volte à aliança com ele. Ele não desiste, ele continua mantendo a sua aliança, principalmente quando ele faz uma aliança e promete e jura, como ele fez para Abraão, como ele fez para Davi. Ele não vai voltar atrás, ainda que ele tenha que agir com severidade em relação àqueles que são infiéis. Então, é um Deus que guarda a aliança, ele é fiel, ele é constante, ele é confiável, que guardas a aliança, e a minha tradução aqui fala benignidade, outras talvez falem misericórdia, mas é a palavra que eu espero que todos vocês conheçam, já que é a palavra hesed. É o amor de aliança. Essa palavra, depois nós vamos ver como isso aparece, como isso faz parte dessa oração. Mas ele guarda a aliança, e hesed é uma palavra de aliança, mas significa assim que ele ama. A palavra significa, assim, por que não usa assim só a palavra amor? Porque a palavra hesed é amor de aliança. É uma palavra que expressa Deus tem benignidade, Deus é bom, Deus é misericordioso. Essas palavras têm relação com o significado, mas para mim são uma tradução muito incompleta. Falar assim, benignidade, misericórdia, porque é muito mais do que isso. É uma relação recíproca. Hesed implica em reciprocidade, mas significa que Deus, para conseguir essa reciprocidade, ele usa sim de benignidade, de misericórdia, ele abençoa, ele liberta do Egito, ele manda seu filho para morrer na cruz, ele é grande em misericórdia, mas essa misericórdia não é algo, não é uma coisa em que você paga de volta, mas é uma relação, a família. Família não é onde você ama e não tem retorno nenhum. Deus deseja uma relação recíproca. Então, essa palavra hesed tem a ver com isso, né? Então, ele é um Deus grande, ele é um Deus temível. Essa palavra pode ser um pouco estranha para nós, né? Porque, de fato, muitas coisas no Primeiro Testamento colocam Deus como um Deus quem nós devemos ter medo, né? Temer. Essa palavra, ela não significa temível só no sentido assim de que você tem que ter medo de Deus. É verdade que no Primeiro Testamento esse aspecto, essa plenitude de entender o que significa Deus ser temível, não ficou plenamente revelado. Você tem muita coisa no Primeiro Testamento que vai nos revelar que esse Deus temível significa que é um Deus que a gente vai amar, que a gente não deseja perder o relacionamento com Ele. Eu tenho medo. É um medo saudável. Eu tenho medo de perder o relacionamento maravilhoso que eu tenho com minha esposa. Eu não vou fazer algo que vai prejudicar uma coisa preciosa com minha esposa, com meus filhos, com um grande amigo. Se eu considero algo como precioso, como de grande valor,
eu vou ter medo de perder. Eu não vou fazer algo. Não é você, eu não amo, eu só tenho medo das consequências, eu tenho medo de ir para o inferno. Não é assim. No Primeiro Testamento, às vezes, parece assim. Né? Deus apareceu no Monte Sinai, então ele apareceu assim com trovões, com relâmpagos, e causou espanto, até o próprio Moisés ficou com medo. Deus é grandioso, ele tem grande poder, ele se revela como um Deus que tem ciúmes, né? Porque se ele realmente ama, ele não deseja que a pessoa, o povo a quem ele ama, se afaste dele, que busque algo que vai quebrar aquele relacionamento. Deus tem ciúme, sim, né? Mas Jesus veio trazendo um entendimento melhor, mais completo. Nós sabemos que Jesus, ele não desfaz, ele não contraria, ele não nega aquilo que temos no Primeiro Testamento, mas ele traz um entendimento muito mais completo. Mas é interessante que em Hebreus 5, versículo 7, fala que Jesus, no jardim do Getsêmani, quando ele chorou e se angustiou, chorou diante de Deus, fala que ele foi ouvido porque ele tinha, aí tem várias traduções, algumas vão colocar como piedade. Ele foi ouvido por causa da sua piedade. Mas a palavra é temor. Ele tinha temor de Deus. Então, se Jesus tinha temor do Pai, como homem, não era medo. Né? 1 João fala que o amor perfeito lança fora o medo. Mas um temor, um sentido dessa palavra temor é reverência. Você admira, você se coloca diante de um Deus grandioso, mas Deus não deseja uma relação assim de Deus é grande, todos os súditos se abaixam, e nós temos exemplos disso em ditaduras, em situações assim que a pessoa exige um tipo assim de uma reverência que não tem um relacionamento bom, é só medo, é só você exaltar o soberano, mas sem nenhuma relação de amor. Jesus foi o exemplo perfeito de como ele amava a Deus, mas ele reverenciava o Pai. Ele mostrou como o Pai realmente é grandioso, o plano dele é perfeito. Então, esse temível, antes de Jesus, tinha realmente uma conotação de medo, de assim, o que Deus vai fazer. Tanto é que na lei de Moisés ele falou assim, olha, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar, eu vou prosperar, vocês vão ser muito abençoados na terra, eu vou abençoar a sua família, a sua produção, eu vou dar saúde, eu vou abençoar a sua lavoura e tudo mais. Mas se vocês não me obedecerem, aí vai acontecer um monte de uma série, né, de castigos. E exatamente a isso que Neemias vai se referir na sua oração. Então, Deus, na dispensação, né, da primeira aliança, ele tinha que trabalhar, ele tinha que usar um elemento de medo, mas tanto é que esse medo não trouxe a transformação. Né? Por isso que em João, no Evangelho de João, fala assim, a lei veio por meio de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus. Então, a revelação de Deus na nova aliança é muito mais completa. Ela não nega as características de Deus, mas ela abre muito mais, ela revela muito mais. Então, para nós, na nova aliança, essa palavra temível, ela passa a ter um sentido mais completo, né? Um sentido de reverência, um sentido de valorizar, um sentido de
Quando eu acho uma coisa preciosa, eu não quero perder por nada. Então eu vou servir ao Senhor com todo o meu coração, porque eu encontrei a pérola de grande valor. Eu não troco nada por isso, ok? Então essa palavra temível, ela é uma palavra que às vezes a gente precisa realmente investigar mais para entender, porque é verdade que Deus é temível, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele tem ciúme, porque o amor dEle não é uma coisa barata, né? Como fala no livro de Hebreus. Imagina assim, se na primeira aliança eles podiam ser duramente castigados por quebrar a aliança, quanto mais agora que a aliança foi feita por meio do sangue de Jesus. Então, o amor de Deus tem um valor imenso. Ele pagou o preço máximo, né, com a vida do seu próprio filho, com a sua vida. Ele pagou um preço por esse amor. Então, ele não é uma coisa assim que você menospreza. Não é realmente assim. Essa palavra temível ele é grandioso. Nós temos reverência, mas nós sabemos que esse grande valor significa que nós devemos tratar com a maior reverência, com o maior cuidado da nossa vida, porque é algo muito, muito precioso, né? E não vale a pena perder. Então, a primeira parte da oração é realmente esses aspectos de quem Deus é. Deus é grande, Deus é temível, Deus guarda aliança, Ele é super fiel, Ele não vai quebrar aliança de jeito nenhum. Ele tem hesed, Ele vai dar misericórdia, mas essa misericórdia, ela tem o objetivo de gerar em nós uma reciprocidade. Esse hesed é para com aqueles que te amam. Então, mesmo nessa primeira aliança, mesmo nessa época, por mais que ainda eles não conseguissem compreender plenamente o amor de Deus, mas está ali, né? Em Deuteronômio 6, a base da aliança, a base do relacionamento com Deus é o amor. Mas eles não tinham ainda essa plenitude, eles não puderam. Só na nova aliança que nós temos a possibilidade de realmente amar a Deus como Ele deseja. Mas o princípio estava lá desde o início. Deus sempre deixou claro, né? A minha aliança é com aqueles que me amam. O objetivo de Deus, antes de qualquer mandamento, Deus nunca, nesses tempos antigos, Deus nunca quis um relacionamento de obrigação, né? Os profetas falavam: vocês estão fazendo sacrifícios, estão até guardando o sábado, estão fazendo as coisas, mas vocês fazem e seu coração está longe, e isso me dá nojo, isso me causa náusea, eu não suporto isso. Então, Deus sempre deixou claro que o que Ele queria era o coração. Então, é um Deus grande, temível, que guarda aliança e tem hesed com aqueles que amam a Ele e obedecem seus mandamentos. Nosso tempo hoje não vai dar para terminar essa oração, mas eu vou já ler o texto em 1 Reis 8, que essa primeira parte, eu vou ler o versículo 6 aqui também, que faz parte também. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Então, essa parte da oração, tanto aqui, o primeiro ponto aqui, que é o caráter de Deus, e o segundo, que é confissão e arrependimento, vamos ver aqui em
em 1 Reis, capítulo 8, na oração de Salomão. Foi daqui que ele tirou essa parte da oração. 1 Reis 8 e versículo 23. Né? Aqui, essa oração foi quando Salomão tinha terminado de edificar o templo. Aí no versículo 22 fala que Salomão se pôs diante do altar do Senhor em frente de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: ó Senhor Deus de Israel. Então vamos ver como Salomão começa a oração dele. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a benevolência. Olha quantas palavras que eles encontram para Hesed. Tem benignidade, misericórdia, aqui está escrito benevolência. Mas é a palavra Hesed, que é um amor de aliança, que é alguém que investe, Deus investe em misericórdia, em benignidade, para trazer um relacionamento profundo e recíproco, né? Então, a benevolência para com teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Então, é bem semelhante a esse início da oração de Neemias, né? Ele usa as mesmas coisas, que é um Deus grandioso, ninguém há semelhante a ele, e não é só porque assim, os outros povos que não conheciam a Deus, eles também exaltavam, falavam do poder, falavam da grandiosidade dos deuses, mas eles não tinham essa relação de aliança, eles não podiam falar de Deus nesses termos que Deus tinha começado a se revelar desde Abraão, como um Deus que anda junto, com um Deus que faz aliança, com um Deus que procura parceiros, com um Deus que mostra misericórdia e compaixão, né? Então, esse Deus grandioso, o caráter de Deus. Quem é Deus? Ele é um Deus sem igual, ele é um Deus criador, ele é um Deus poderoso, é um Deus que tem poder infinito, onipresente, onisciente, ele é um Deus que tem tudo, né? Mas ele é um Deus que faz aliança, ele é um Deus fiel, ele tem essas características que nenhum outro Deus, né, o Deus do islamismo, o Deus de outras religiões, não tem, eles não conhecem esse caráter de Deus, né, que tem a aliança, que tem Hesed com o seu povo. E depois, no versículo 27, ele fala: mas na verdade habitaria Deus na terra, os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Contudo, agora compare com a oração de Neemias. Contudo, atenta para a oração de teu servo. Isso é uma coisa que Salomão repete muitas vezes nessa oração de 1 Reis 8. Ele sempre fala: olha, eu edifiquei esse templo. Esse templo, ele fala que Deus... E o próprio Deus responde para ele depois e fala assim: eu vou colocar meu nome. Mas Salomão reconhece, sim, os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então ele sabe que Deus não cabe, que Deus não é como uma imagem que os outros povos colocavam o Deus deles dentro de um templo e o Deus estava ali. Mas não, ele não cabe ali, mas ele faz uma conexão. Essa casa é como a escada do sonho de Jacó. Essa casa faz uma conexão, uma ponte, uma escada entre os céus e a terra. Então, durante toda essa oração, vez após vez, ele fala de pecados, ele fala de afastamento, ele fala de necessidades, ele fala de muitas situações, inclusive do cativeiro, em que ele fala: se o teu povo orar,
não para um Deus assim, onde que Deus está, lá nos céus, mas em direção a esta casa. Tem um ponto na terra, tem um lugar na terra que representa, em que Deus não está limitado àquele lugar, mas Deus está ali, o nome dele está ali. Então, Salomão, ele coloca muito isso, e Daniel, Neemias não cita isso, ele não fala que ele está orando em direção ao templo, ele não cita isso ali. Ele tem um versículo, tem uma frase na oração de Neemias, que ele fala da casa que Deus colocou o nome ali, para aquele lugar. Mas Salomão usa essa expressão que Neemias repete: Deus, atenta, abre os teus ouvidos, ouve. E Neemias, ele tem confiança de orar assim, porque ele crê nessa oração que Salomão fez. Ele crê que Deus respondeu, ele crê que ele pode orar para esse Deus grandioso, para esse Deus tremendo, temível, mas ele pode orar para ele, e os ouvidos, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus estarão abertos para ouvir a oração de Neemias, porque ele está orando neste lugar, em direção. Neemias não estava no lugar, mas ele está orando com confiança de que esse Deus que tem o propósito de habitar em Jerusalém, ele está orando por esta causa. Ele está em sintonia, em harmonia com esse propósito de Deus, né? Então ele fala: contudo, atenta para a oração de teu servo, para a sua súplica, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, que os teus olhos, versículo 29, estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer nesse lugar. Ok, Salomão está orando, ele está dizendo: eu estou orando, quero que o Senhor ouça. Mas aí ele fala, a partir do versículo 46, ele fala: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de os levarem cativos à terra do inimigo, distante ou perto, na terra onde forem levados cativos, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos, cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levaram cativos, orarem a ti voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus, lugar da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, faz-lhes justiça, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, dá-lhes misericórdia da parte dos que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. Então, veja só como, voltando para Neemias 1, veja só como Neemias está aplicando isso. Ele está dizendo: estejam atentos os teus ouvidos, teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que faço hoje perante ti, de dia e noite, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Versículo 7, também eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido perversamente. Então, ele está confessando, ele não chega diante de Deus falando: Deus, o Senhor prometeu, Deus, o teu nome está envergonhado, faça alguma coisa. Ele começa nessa posição de arrependimento, ele começa nessa posição de confissão, porque ele está seguindo o mesmo padrão,
ele está seguindo os mesmos princípios da oração de Salomão. Para que, ele falou assim, quando eles forem para o cativeiro, e ele até prevê assim, né, quando eles estiverem na terra onde eles foram levados cativos. Neemias está nessa terra, ele está buscando misericórdia, porque Salomão orou assim, que eles possam confessar os pecados, que eles possam ser perdoados de seus pecados, que o Senhor possa dar a eles misericórdia da parte daqueles que os levaram cativos. Então, tudo isso é exatamente o que Neemias está pedindo aqui. Bom, nós vamos parar aqui, porque ainda tem bastante coisa para vermos nessa oração de Neemias. É realmente bem cheio assim, de princípios e de pontos importantes para nós entendermos como nós também podemos orar para que o Senhor restaure, para que o Senhor avance, para que o plano de Deus avance. Por que não está avançando? Deus, por que o Senhor está demorando tanto? Será que o Senhor é quase colocando a culpa em Deus? É quase que pedindo, por que Deus não faz alguma coisa? Quando, na verdade, o princípio que o rei Salomão entendeu é que se acontece alguma coisa no sentido de perder, de ir para o cativeiro, de perder aquilo que Deus tem para nós, a razão sempre vai estar não na falta de vontade, na falta de misericórdia, na falta de bondade da parte de Deus, mas na necessidade de orar, de confessar, de nos arrepender. E é algo coletivo, como a gente sempre fala. Daniel não foi ele que pecou, não foi Neemias que pecou, eles não foram infiéis, Esdras não foi infiel, mas eles se identificaram porque é uma condição, a condição do povo é uma condição de pecado, de afastamento. Então, a oração, ela leva a confessar, a se arrepender como sacerdote em favor. Ele está orando, no versículo 6, que hoje faço pelos filhos de Israel, teus servos. Então, nós vamos continuar olhando essa oração tão importante que deu início a essa terceira etapa da restauração. Senhor, abençoa a Tua palavra, sela no nosso coração, prepara o nosso coração para Ti, para que tenhamos esse mesmo entendimento de quem o Senhor é e que nós tenhamos também o entendimento de como nos arrepender. Neemias sabia, ele sabia onde que o povo de Israel tinha falhado, ele sabia que havia não só promessas de restauração, mas que estava acontecendo exatamente aquilo que o Senhor tinha falado com Moisés que deveria acontecer. Então ele sabia se colocar como povo, como nação, ele sabia se colocar diante de Ti. Como nós precisamos disso, nós desejamos um verdadeiro espírito de arrependimento, uma colocação nossa diante de Ti, para que, como o Senhor promete em tantos lugares, haja não só avivamento, mas também, principalmente, restauração, avanço para aquilo que o Senhor deseja. É isso que nós pedimos e desejamos. Em nome de Jesus. Amém.